Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, a gente vive cercado por números, né? Dados, gráficos para todo lado. É verdade. E por trás de quase tudo isso tá ela, a estatística, que é uma ferramenta, assim, super poderosa para a gente entender o mundo. Essencial. Só que, né, como toda ferramenta poderosa, ela pode ser usada de um jeito que mais atrapalha do que ajuda. Às vezes de propósito, às vezes sem querer. Esse é o ponto-chave, eu acho. Hoje a gente vai explorar justamente isso, sabe? Usando várias fontes que analisam como a estatística funciona e, principalmente, como ela pode ser distorcida. Isso. Vamos pegar umas ideias tipo do Jorge Guerra Pires, alguns conceitos daquele livro famoso Como Mentir com Estatística e também, claro, o trabalho do Daniel Kahneman sobre os vieses da nossa cabeça, né? Como a gente pensa ou não pensa com números. Dá uma luz nisso tudo. Como é que a gente pode sacar algumas dessas armadilhas estatísticas no dia a dia? Seja lendo notícia, ouvindo um político, até no trabalho mesmo. Porque vamos combinar, né? Estatística não é lá muito intuitiva para o nosso cérebro. Definitivamente não. Tá, então, vamos começar a desembrulhar isso aí. Bora lá. Pra gente começar do básico mesmo. O que é estatística, assim, na essência? É um jeito matemático de lidar com o que a gente não sabe direito, né? Especialmente com grupos enormes. Pensa, sei lá, pesquisa de eleição no Brasil. Mais de 100 milhões de eleitores. Não dá para perguntar para todo mundo. Exato. E aí que entra a beleza e o desafio também da estatística. Uma das fontes que a gente viu coloca bem. Se você quer saber a opinião de 10 amigos, você pergunta para eles. Fácil. Simples. Agora, com 100 milhões, aí você precisa de um atalho esperto, que é a tal da amostragem. A ideia é pegar uma parte pequena, mas que idealmente represente bem o todo, né? Para poder estimar o que o grupo inteiro pensa. Só que aí parece que o nosso cérebro dá uma engasgada com essa coisa de amostra, de probabilidade. O Daniel Kahneman, naquele livro Rápido e Devagar, ele ganhou o Nobel por causa disso, né? Isso, exatamente. Ele mostrou que a gente é muito mais levado por história, por narrativa, por coisa que faz sentido de causa e efeito, do que por número abstrato ou pensamento estatístico mesmo. A gente prefere o porquê do que o quanto. É fascinante isso, porque essa nossa inclinação, essa dificuldade natural de pensar estatisticamente, deixa a gente bem vulnerável, sabe? Números jogados assim sem contexto ou que vieram de amostras ruins, eles enganam fácil. Porque eles falam mais com a nossa intuição, que nesse assunto costuma falhar bastante, né? E menos com a nossa razão. Isso liga direto com um ponto que as fontes batem muito na tecla. A importância gigantesca do contexto. Um número sozinho, sei lá, uma porcentagem, uma média, não quer dizer quase nada. Nada. Só faz sentido se a gente sabe de onde ele veio, como calcularam, do que ele está falando, como ele se compara com outros números, senão é só um número no vácuo. Eu lembrei daquela piada que uma das fontes contou, do palestrante que brincava falando que ia dar a opinião dele com um p-valor de 0,05. Boa. É engraçado, mas mostra bem essa distância, né? Entre o jeito técnico de falar e o que as pessoas entendem. O p-valor, o nível de significância, é super importante para o estatístico avaliar se um resultado de amostra é real ou só acaso. Certo. Mas para quem não é da área, parece outra língua. Total. Mostra como até coisa básica para os especialistas vira uma barreira se não tiver essa tradução, né? E é aí, nessa brecha, que muita manipulação pode entrar, né? Com certeza. E falando nessas armadilhas, uma das mais clássicas, que aparece muito nas fontes, é usar a média de um jeito enganoso. A média aritmética simples, sabe? Soma tudo e divide pelo número de coisas. Ah, essa é clássica. E aqui a coisa fica interessante mesmo. Porque a média sofre muito com valores muito altos ou muito baixos, os tais outliers. O exemplo que sempre dão e que está nas fontes é o do salário médio numa empresa. Isso. Digamos tem 10 funcionários ganhando R$ 2.000 e um diretor ganhando, sei lá, 200 mil. Qual a média de salário aí? Bom, fazendo a conta aqui, 10 vezes 2.000 dá 20 mil, mais os 200 mil dá 220 mil. Dividido por 11 pessoas, dá 20 mil de média. Pois é, 20 mil.
esse número não representa nem os funcionários de 2.000, nem o diretor de 200.000. O salário de uma pessoa só distorceu tudo, inflou a média. Completamente. Então, olhar só para a média pode dar uma imagem totalmente falsa da realidade. O que a gente deveria ver também nesse caso? Olha, a fonte sugere e a boa prática manda, né, olhar outras coisas, outras medidas. A mediana, por exemplo, ia ajudar muito aí. Mediana. A mediana é o valor que está bem no meio se você colocar todos os salários em ordem. No nosso exemplo, com 11 salários, 10 de 2.000 e 1 de 200.000, o valor do meio seria 2.000. Ah, bem mais perto da realidade da maioria. Exato. Reflete muito melhor. E também entender a distribuição. Quer dizer, como os salários se espalham, estão todos juntos ou tem muita diferença, isso é super importante. Isso me lembra, diferentes indicadores estatísticos são como ferramentas diferentes numa caixa, né? Você não usa martelo para apertar parafuso. Perfeita analogia. Média, mediana, moda, desvio padrão, cada um é como uma lanterna que ilumina um lado diferente dos dados. A tal da inferência estatística, que é tirar conclusão sobre o todo olhando a amostra, depende de escolher a ferramenta certa. E mais importante, usar várias delas juntas para ter a visão completa. Senão, uma métrica só pode te enganar feio. E além de como a gente resume os dados, tem a questão de como eles são coletados, né? Lá no começo, o livro Como Mentir com Estatística fala bastante das amostras enviesadas. O que é isso exatamente? Amostra enviesada? Bom, é quando a amostra que você pega, por algum motivo, não representa bem a população toda que você quer estudar. É como, sei lá, querer saber o gosto da panela inteira de sopa provando só o sal que ficou no fundo. A tua conclusão, nossa, que sopa salgada, vai estar errada, porque a sua amostra, a colherada lá do fundo, não era representativa. Entendi. O livro traz aquele exemplo antigo, mas ótimo, da pesquisa de salários dos ex-alunos de Yale, lá em 1936. A fonte relembrou que o resultado provavelmente inflou a renda média deles. Isso, precisamente. A lógica é que, naquela época e talvez até hoje, né, os ex-alunos com mais grana eram provavelmente mais fáceis de achar e mais dispostos a responder sobre renda. Faz sentido. Quem estava mal, desempregado, ganhando pouco, talvez tivesse vergonha, ou medo de imposto, ou simplesmente sumiu do mapa. Aí o que acontece? A amostra acaba tendo mais gente bem-sucedida do que a realidade. E a conclusão sobre a renda média de Yale fica enviesada para cima. E esse problema tá longe de ser só coisa antiga, né? Uma das fontes deu um exemplo super atual. Pesquisa online sobre hábito alimentar numa universidade aqui no Brasil. Parece prático fazer online, mas qual o problema? O problema, o viés aí, é que ela já exclui quem não tem acesso fácil à internet ou quem não manja muito de tecnologia. Tipo a mãe do palestrante que a fonte citou. Ah, claro. Então, a amostra tende a ser mais jovem, com mais estudo, mais urbana, mais digital. Se a ideia era entender os hábitos da população geral, ligada à universidade, incluindo funcionários, talvez pais, a comunidade em volta, essa amostra online já começou torta, enviesada. Nossa, isso tem consequências sérias, né? Não só em pesquisa. A fonte falou do treino de algoritmo de inteligência artificial. Sim, esse exemplo é forte. Se você treina um sistema de reconhecimento facial usando mais fotos de homem branco, o sistema vai ter mais dificuldade para reconhecer mulher ou gente de outra etnia. É um problema conhecido. Exato. Mesma coisa com algoritmo para crédito ou para prever reincidência criminal. Se treinar com um dado histórico que já tem viés social antigo, o sistema pode acabar repetindo e até piorando essas injustiças, porque a amostra de treino não era diversa como a população onde o algoritmo vai ser usado. Então, a qualidade da amostra lá no começo afeta tudo, a justiça, a eficácia do resultado final, seja pesquisa de opinião, seja IA, e isso leva a gente para como essas coisas aparecem na política, nas notícias. Nossa, e como aparecem? O uso e o abuso de estatística na política é um prato cheio. As fontes trouxeram os casos do Brasil. Um é aquela tática de político para diminuir um problema, tipo desmatamento.
Ele compara o número do governo dele só com o ano anterior. Ah, sim. Especialmente se o ano anterior foi péssimo. Entendi. Ele escolhe a comparação que fica bonita para ele. Exatamente. Pega um recorte de tempo que cria história positiva, olha, reduzi em X% em relação ao ano passado, mas esconde o filme todo. Talvez o nível atual ainda seja alto historicamente, ou talvez a redução foi por outra coisa, não pela política dele. É manipular pela seleção do dado, explorando a falta de contexto do público. Outro exemplo do Brasil que citaram foi comemorar a queda no desemprego. O número grande parece bom, mas o que pode estar escondido ali? Pode esconder a qualidade do emprego, a taxa pode cair porque tem mais gente em bico, trabalho informal, meio período, sem carteira, ganhando pouco, sem direito nenhum. Olhar só o número principal, a taxa de desemprego, sem ver os outros dados, tipo informalidade, renda média, dá uma visão muito incompleta, sabe? E pode ser bem enganoso sobre a saúde do mercado de trabalho. Fica claro como contexto e comparação são tudo, né? Tipo, analisar a economia depois da pandemia. Se comparar o PIB de agora só com o fundo do poço da crise, lá em 2020, claro que vai parecer um crescimento gigante. Óbvio. Mas isso diz pouco. A comparação que importa é com antes da pandemia, para ver se a gente recuperou mesmo ou só saiu da UTI. Perfeito. E essa dificuldade de pegar a realidade complexa também explica um pouco aquelas falhas de pesquisa eleitoral, né? Que as fontes citaram tanto aqui quanto nos Estados Unidos, porque elas erram tantas vezes. É a pergunta de 1 milhão. Pode ser um monte de coisa. Problema na metodologia da amostra, que não consegue desenhar bem o eleitorado. Pode ser difícil achar certos grupos ou eles não querem responder. E tem o tal do voto envergonhado, né? Que a pessoa não fala para o pesquisador em quem vai votar de verdade. E tem aquele ponto sobre a natureza da estatística mesmo, né? Que uma fonte lembrou. Não é bola de cristal. De jeito nenhum. Estatística trabalha com probabilidade, não com certeza. Quando a pesquisa diz 95% de confiança, quer dizer que, se repetisse a pesquisa muitas vezes, do mesmo jeito, e 95% delas, o resultado real estaria dentro da margem de erro. Mas ainda tem 5% de chance de que, só por azar na hora de pegar a amostra, o resultado esteja fora. Estatística é sobre acertar, na maioria das vezes, dentro de limites que a gente calcula. Não é prever o futuro cravado. Isso é super importante para a gente ajustar a expectativa. E falando em expectativa e percepção distorcida, tem a questão das notícias. O jornal, a TV focam no que é fora do comum, né? No raro, no negativo, acidente de avião, ataque terrorista, crime violento. Exato. Vira notícia justamente porque não é o normal da maioria. Como as fontes dizem, usar a frequência com que algo aparece na manchete para estimar o risco real daquilo acontecer é um erro de pensamento clássico. A fonte contou a história do sogro que se mudou e achou que o bairro novo era super perigoso só por causa das notícias locais que ele viu nas primeiras semanas. Esse é um exemplo perfeito daquela heurística da disponibilidade, né? Que o Kahneman descreveu. Como é que funciona isso mesmo? A heurística da disponibilidade é um atalho mental. Nosso cérebro, para julgar a frequência de algo, em vez de buscar dados que dá trabalho, ele vê o quão fácil vem um exemplo na cabeça. Coisas recentes, chocantes, emocionantes ou muito repetidas na mídia, tipo crime feio, acidente espetacular, vem fácil na memória. Resultado: a gente acha que acontecem muito mais do que realmente acontecem. A gente superestima a chance de sequestro, de ataque de tubarão, porque as histórias são marcantes, fáceis de lembrar. Faz todo sentido. É por isso que a nossa percepção de risco muitas vezes não bate com a estatística real. E a fonte deu outro exemplo pessoal, legal sobre isso, da votação na sessão eleitoral do palestrante. A diferença entre o local e o geral. Sim, ele contou que lá na sessão dele, o candidato que ele apoiava parecia estar ganhando de lavada. Falando com as pessoas, a impressão era essa. Só que o resultado nacional foi super apertado. Ele, que era uma amostra minúscula e localizada só aos eleitores dali, criou uma percepção totalmente fora da realidade do país inteiro. Isso mostra bem aquele contraste que as fontes falam entre o pensamento estatístico e o pensamento causal, né? O de contar história. Exatamente. O pensamento estatístico tenta ser objetivo, olhar dado amplo, buscar padrão, probabilidade. O pensamento causal, que é o nosso modo padrão, que é a explicação para tudo, que é história, causa e efeito. E qual o perigo disso? O perigo, como Kahneman alerta, é a gente cair na ilusão de validade.
A gente monta uma narrativa que parece fazer sentido, que liga os pontos direitinho, e aí a gente fica super confiante naquela nossa compreensão, mesmo que ela ignore dados importantes ou se baseie só em caso isolado. A gente acha que entendeu o mundo só porque conseguiu contar uma boa história sobre ele. Bom, diante disso tudo, média que engana, amostra torta, contexto que falta, a nossa própria cabeça pregando peça. Como é que a gente pode, na prática, ficar mais esperto? Sabe, cultivar um olhar mais crítico para não ser tão enganado por número. Olha, o conselho que mais se repete nas fontes é: nunca aceite um número de cara, especialmente se ele vem sozinho. Pergunte sempre de onde saiu isso, quem coletou, como fizeram a amostra, ela representa mesmo o grupo que estão falando, qual o tamanho dessa amostra, qual a margem de erro. E além de questionar a fonte, buscar o contexto, né? Fundamental. Como esse número se compara com antes, com outros lugares, com outros grupos? Tem alguma outra coisa acontecendo que pode explicar isso? E, muito importante, buscar interpretação de especialista. Número puro raramente conta a história toda. Precisa de gente que entende do assunto, economia, saúde, clima, o que for, para botar no contexto certo e interpretar. Mas aí tem outra coisa que uma fonte falou. E quando os próprios especialistas discordam? Acontece, né? Em debates sobre política pública, tipo controle de arma, a leitura do dado pode depender da visão que o analista já tinha antes. É um desafio real, sim. E só reforça que a gente não pode depender de uma fonte só, ou de um indicador só. O ideal é buscar vários indicadores que olhem a questão por ângulos diferentes, procurar análises de gente com visões diferentes e ter consciência das limitações de qualquer estudo. Aceitar que quase nunca tem número mágico ou resposta simples para coisa complexa. A realidade é cheia de nuance. Então, resumindo a ópera, estatística é a ferramenta essencial para a gente navegar nesse mundo complexo, para tomar decisão, para entender a sociedade, mas o poder dela também faz com que ela possa ser distorcida por erro, por viés, sem querer, ou de propósito mesmo. Desenvolver um mínimo de alfabetização estatística, sabe? E ter uma postura crítica parece que é cada vez mais questão de sobrevivência na era da informação. Concordo totalmente. E isso me leva a uma última questão, mas para a gente pensar, sabe? A fonte mencionou aquela ideia, acho que do H.G. Wells, de que o pensamento estatístico um dia ia ser tão essencial para ser um cidadão ativo quanto saber ler e escrever. Nossa, que afirmação forte! Será que a gente chegou lá ou tá perto? É a pergunta que fica no ar, né? Se a gente pensar o quanto os dados, os algoritmos, as análises já mandam nas políticas que afetam a nossa vida, formam opinião na mídia, direcionam a economia, personalizam o que a gente vê online, o quão perto, ou talvez, o quão preocupantemente longe a gente está dessa visão do Wells. E mais ainda, qual é a nossa responsabilidade como cidadão de buscar entender isso melhor, de buscar essa alfabetização, não só para não ser enganado, mas para poder participar do debate de forma mais informada, mais crítica, mais construtiva. É algo para a gente pensar sério sobre que sociedade a gente está construindo e qual é o nosso papel nela.